Bom dia, pessoal. Acho que não tem coisa melhor do que ganhar do melhor time do campeonato. Assim podemos dizer, né? Pelo menos o líder, o Flamengo, é. E o Santos ontem, desacreditado, mas com uma vontade muito grande de vencer, principalmente com o apoio do torcedor, o Peixe venceu o time do Flamengo por 1-0, golaço. Posso dizer para você, um golaço do Neymar. Pela jogada, pela ameaça que ele fez dentro da pequena área, e ele realmente decidiu a partida no jogo de ontem, e o santista com certeza demorou para dormir, mas não de nervoso, mas sim de alegria. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! Salve, torcedor santista! A gente vai juntos falar sobre o time do Santos, o Peixe, que venceu ontem o time do Flamengo por 1-0, golaço do Neymar. Eu falo golaço mesmo, pessoal, porque a gente tem que valorizar uma vitória da maneira que foi, do jeito que foi no dia de ontem, né? O torcedor santista realmente dormiu muito bem, eu posso te garantir isso, porque todo mundo estava se falando, o Santos praticamente ali na zona do rebaixamento, precisando realmente ganhar essa partida, isso dá moral para o grupo, né? Todo mundo estava falando a respeito disso, e o Santos conseguiu esse êxito, jogou muito bem, diga-se de passagem. É bem verdade, quando a gente vai jogar contra um time, que nem o time do Flamengo, que tem várias estrelas, que é muito beneficiado pela mídia de uma maneira geral dentro do Brasil, o Santos vem como um patinho feio, né? Mas nós temos um jogador que nenhum time do time do Brasil tem, que é o Neymar. Neymar Júnior ontem realmente fisicamente se aprimorou. Nós tínhamos alguma dúvida, se tivéssemos, realmente a gente não ia ver o que nós vimos ontem dentro de campo, né? E a gente torce para que o Neymar realmente suba cada vez mais no preparo físico e que o Santos tem muito a ganhar com isso. Agora, taticamente, o professor Kleber Xavier, eu acho que ele foi muito bem. Mas Vargas, você está falando isso porque o Santos venceu. Claro, o Santos venceu. A gente não falou quando o Santos jogou contra o time do Botafogo, mesmo jogando mal, que o Santos tinha ido muito bem taticamente, mas que numa bola bandida no final da partida lá, o jogador do time do Botafogo acertou um chute de longe e acabou que o Santos perdeu. Na história do futebol, assim que acontece. E a mesma coisa, de uma certa forma, aconteceu com o Flamengo. O Flamengo é um time que joga fácil. Em alguns momentos, o Santos tentou fazer uma pressão ali no sistema defensivo do time do Flamengo, mas o Santos não permaneceu com isso, porque é muito difícil jogar contra um time que é muito rápido também, assim como o Santos foi nos seus contra-ataques. Eu estava vendo a entrevista coletiva do Felipe Luiz, né, que tá aquele rolo com o Pedro. Os caras estão tentando meio que desvalorizar a vitória do time do Santos. Ontem, vendo vídeos do time do Flamengo, as pessoas mais falavam da crise, da possível crise que tem lá dentro do Flamengo com relação ao Felipe Luiz, daquela declaração que ele deu a respeito do comportamento do Pedro. Mas esse vídeo é a respeito do Santos. Eu estou falando porque o Santos jogou contra o time do Flamengo ontem e os jornalistas flamenguistas estão falando mais desse assunto do que a sua própria derrota, né? Agora, se tivesse tido um resultado positivo, seria uma coisa normal. Mas a gente que está do lado do Santos, a gente realmente tem que privilegiar e fazer com que os torcedores santistas realmente sintam orgulho da partida que o Santos fez ontem. Foi uma partida que foi em alta velocidade, pessoal, né? O Santos realmente, por esse descanso, fez muito bem para os atletas. O Santos realmente conseguiu treinar muito bem, descansou seus jogadores e na hora que mais precisou, o Santos estava lá. Em alguns momentos, o Santos passou sufoco, é bem verdade, sufoco muito bem administrado pelo sistema defensivo do Santos. O Basso teve bem, mas os dois jogadores da defesa do Santos, tanto o Basso contra o Luan Pérez, foram amarelados, né? Eu não sei como está a situação dos dois jogadores, se eles vão jogar na próxima partida. Eu acho que eles não estão pendurados. Se eles estiverem, eu peço perdão para você, eu deveria ter pesquisado um pouquinho mais. Mas assim, pessoal, o Santos está cada vez mais longe da zona do rebaixamento. É bem verdade que está acima do Internacional, do Vasco e do São Paulo, que empatou ontem contra o Bragantino, né? Essas equipes são equipes consideradas
muito fortes, né, que também estão numa zona do desconforto ali e quer cada vez mais, a exemplo do que acontece com o time do Santos, sair dessa situação. Agora, pessoal, vamos dar destaques para alguns jogadores. Não o time do Santos, de uma forma taticamente, como o Kleber Xavier falou realmente ontem na entrevista coletiva pós-jogo do Santos e Flamengo, né, com o golaço do Neymar, o Kleber Xavier falou que estudou muito bem o time do Flamengo. É bem verdade, pessoal, que hoje em dia a tecnologia ajuda pra caramba, né? Mas você vê isso dentro de campo colocado na prática, é uma coisa realmente muito agradável de se ver. Eu tenho absoluta certeza que a maneira que o Santos jogou ontem, se o Santos permanecer jogando da mesma forma, o Santos realmente vai se dar muito bem e vai sair dessa zona do desconforto que fica pairando ali, né? Parece que quando o Santos tem um resultado negativo, o Santos abaixa, que está muito parelho ali, muitos times estão tentando sair da mesma situação que o Santos está, né? Então, taticamente ontem, e a parte física do Santos, realmente foi muito legal e muito interessante. O Santos fez um teste de fogo, cara. Ontem foi o teste de fogo do time do Santos, jogando contra um time de uma maior potência, né? Que é o time do Flamengo, todo mundo falando desse time. E o Felipe Luiz fez substituições, o Santos também, foi aquela briga tática. Mas o Santos, por conta de uma jogada, de alguns lances, protagonizado por um gênio do futebol, chamado Neymar Júnior, o Santos realmente ontem, no meu modo de ver, foi superior. O Flamengo teve mais posse de bola, e alguns comentários dizem que o Flamengo jogou muito melhor que o time do Santos, mas na história do futebol realmente não existe isso, pessoal. O que vai ficar na história do futebol não é o fato do Santos jogar bem, jogar mal, até que o Santos ontem jogou muito bem, e essa que é a verdade, dentro daquilo que nós esperávamos no time contra o time do Flamengo. Mas, pelo amor de Deus, não vamos desvalorizar essa vitória importantíssima do time do Santos, que dá moral. O Santos vai ter um jogo difícil, né, meu? Nesse final de semana, o Santos vai ter uma correria do caramba. Quarta, sábado, até chegar no jogo do Juventude, que o Santos vai fazer contra esse time do Sul, o Santos vai ter que realmente preparar os jogadores, o departamento de fisiologia e departamento físico vai ter que avaliar com muito cuidado, não só o Neymar. Isso foi falado em entrevista coletiva ontem pelo professor Kleber Xavier. O Santos vai ter que analisar bastante o que foi feito para realmente não colocar os jogadores em risco, porque essa maratona de quarta, sábado, vai ser contra os próximos 4, se eu não me engano, adversários do time do Santos, né? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui, pessoal. Vai ter contra o Mirassol nesse sábado, depois o Santos vai jogar contra o Internacional de Porto Alegre, depois o Santos vai jogar contra o Sport, que está na zona do rebaixamento, está precisando de uma vitória de qualquer maneira. Eu acho que depois o jogo contra o Juventude, eu não sei se tem um jogo antes do que esse, o Santos vai fazer uma partida e aí vai ser só de domingo, o Santos vai ter como recuperar cada vez mais os seus jogadores. Destaques especiais, evidentemente, para o Neymar, mas para a equipe inteira do time do Santos, que jogou muito bem. Olha, o Souza foi um dos destaques da partida de ontem, um jogo difícil, né? Todo mundo sabe que o Souza realmente está numa crescente na carreira, é um menino que todo torcedor do time do Santos realmente gosta de ver ele jogar, e ontem ele segurar o time do Flamengo na lateral esquerda com personalidade, sendo elogiado na transmissão, inclusive, lá do Sport TV no Premier, realmente foi um motivo de muito orgulho. Depois, na outra lateral, nós temos o Escobar, que jogou bem, o sistema defensivo do Santos, o Basso e o Luan Pérez ligadíssimo na parada, e quando nós precisávamos do Brasão, ele estava lá, como sempre, para conferir, né? Aquela cabeçada do Danilo ali no primeiro tempo, realmente foi muito bonita aquela defesa, mas quem realmente deu o ar da graça, nos minutos finais, aos 40 do segundo tempo, foi o Neymar Júnior fazendo aquele gol, tirando. Me lembrou um pouco, pessoal. Eu sei que vocês realmente gostam de ver uma nostalgia, principalmente quando o Santos, nas épocas antigas, 2002, naquele campeonato em que o Neymar conseguiu fazer aquele golaço, lembra? Contra o Santo André, no final do Campeonato Paulista. Acho que o Santos até perdeu esse jogo, mas ele ali combinando ali meio com o Ganso, ele ameaçou e realmente bateu a bola, viu os caras caindo no chão tentando tirar a bola dele,
eu acho que lembrou um pouco o gol, não exatamente, mas realmente veio na memória esse golaço que o Neymar fez lá atrás e ontem contra o time do Flamengo, né? E aí no meio de campo, você tem o Rincon que jogou muito bem ontem, você tem o Zé Rafael, que ele não jogou tão bem assim, mas taticamente ele participou muito bem da partida, realmente cansou pela intensidade do jogo, acabou sendo substituído, né? Aí você tem um pouco mais para frente o Neymar, que vezes, como mesmo o Kleber Xavier disse, ele jogou como meio-campista, depois ele jogou como falso 9. O Guilherme realmente, em alguns momentos, ele não esteve bem na partida, mas participou ativamente do gol, o passe saiu dos pés dele. E o Barreal, que no primeiro tempo, taticamente, foi muito, mas muito importante para o Santos ontem na partida, pessoal. O Barreal jogou bem pra caramba. Se for colocar numa média, o Santos jogou bem, tá, pessoal? Dando destaques principalmente para o Neymar e para outros jogadores que eu já falei aqui, mas o importante é que a gente percebe que os jogadores do time do Santos querem, né? E isso que é importante quando vai entrar e colocar isso em prática dentro da partida. Esse próximo jogo, nesse sábado contra o time do Mirassol, vai ser parada difícil, pessoal. Parada muito difícil. E o Santos realmente vai descansar os jogadores, né? Tem jogadores que recuperam um dia, tem jogadores que recuperam em 2 dias, tem jogadores que têm um pouco mais de dificuldade, mas o Kleber Xavier vai colocar o time correto. E aí a gente já tem a volta do Roleiser também, que é uma peça importante. Ontem, com certeza, se ele tivesse lá, ele ia ajudar muito o Neymar. O Neymar ontem já foi falado que ele fisicamente ele está perfeito, só tem a evoluir realmente taticamente, com o tempo, como qualquer outro jogador, não vai ter alivio de carga, né, com relação àquele tempo. O Neymar vai jogar só 45 minutos, não, o Neymar vai jogar só um pouco do primeiro tempo e depois um pouquinho do segundo tempo, não. Se depender da comissão técnica do time do Santos, realmente ele vai jogar os 90 minutos, como aconteceu praticamente ontem contra o time do Flamengo, né? Tem que dosar, tem que ver realmente qual o jogo mais importante. Não tem como saber isso, pessoal, porque todos os jogos que o Santos vai fazer agora de sábado para frente são importantes. São times que estão brigando diretamente com o time, confronto direto, ou que estão na zona de rebaixamento desesperado para sair dessa situação. Tá bom, pessoal? O meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Abraço para você, abraço e tchau.